pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! O tema de hoje é: quem pode vencer os santos? Assim diz em Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Vamos começar o calqueio para todas as nações. Diz em Apocalipse, capítulo 13, verso 7. E lhe foi permitido fazer guerra contra os santos. E quê? Também lhe foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Há muitas nações. Pois essa besta foi permitido a ela fazer guerra contra os santos. Contra os santos? Ah, e vencê-los. Isso está estranho, vencer um santo. Estaria bem se fosse vencer um ímpio, um pecador, mas vencer um santo? Besta significa homem. Na linguagem judaica, a palavra besta, eles morrerão como bestas, eles, falando de homens. Por quê? O homem em carne é como uma besta, por isso, às vezes, Paulo disse, mas o homem animal não entende as coisas do Espírito. A versão Varela modernizou um pouquinho para não lastimar tanto ao ser humano e colocou o homem natural. Mas em si a versão original diz, o homem animal não entende as coisas que são do Espírito. Então, pois, os animais, quando não entendem as coisas, imagina, um animal não entende. Agora esse animal falava. Que diferente esse animal. Pois diz que a besta falava. Sua imagem falava, quer dizer que era um homem. Um bom entendedor, com poucas palavras, se dá conta que está falando de um homem, porque lhe foi dada sobre toda a autoridade de tribos e nações. Imagina uma besta vencendo a todas as nações. Um animal, quem prestará atenção a um animal, está falando de um homem ao qual foi dado um poder. Naturalmente, João vem de uma simbologia judaica tremenda, então não podia entender como alguém poderia vencer um santo. Igual Daniel. Daniel repete isso aqui. Daniel dizia, era uma besta, porque queria mudar o pacto e mudar a lei. Claro, o pacto tinha que mudar, viria um novo pacto. Mas Daniel, como não entendia, diz, isso é uma besta, porque está tratando de tirar o nosso pacto de Moisés, mas é claro que tinha que ser tirado, tinha que ser mudado. Me refiro a Daniel 7:21. Aí mesmo diz, a mesma coisa que diz aqui Daniel diz, porque Daniel disse, vi e não entendi. Quando tá, olha, você vê como as nações me julgam? Eles pensam que eu sou mau, né? Por quê? Porque eles estão acostumados a uma coisa, pois Daniel e João, como estavam acostumados à lei de Moisés, quando lhes foi apresentado Jesus Cristo, é uma besta, isso não pode ser Jesus Cristo. Veja o que disse Daniel. E via eu este chifre, agora ele chamou de chifre, vê? Fazia guerra contra os santos e o que fazia? Rapaz, João disse, não. Isso é tremendo. Agora, por que tem que vencer os santos? Vejamos Romanos 8, 29 ao 31. Romanos 8, 29. Veja quem é um crente para Paulo. Naturalmente, um crente para Paulo. Desses crentes nunca houve por 2000 anos, porque quando chegou a apostasia, foram tirados do meio. Não havia esse tipo de crente. Agora sim, quando tu aprendes as epístolas de Paulo, tu te convertes nisso aí. Veja o que diz. Porque aos que antes conheceu, isso é, antes de tomar corpo, esses são os espíritos que Deus criou no céu e lhes fez participar de carne. Por isso é que Hebreus 2,14 diz, porquanto os filhos já eram filhos,
Porquanto os filhos participaram de carne e sangue, Deus também participou do mesmo para destruir o diabo. Hebreus 2,14. Então, aos que antes conheceu, também o quê? Essa gente vem já preparada de fábrica. Isso aqui não é por obras, não é porque você é inteligente e diz, eu sim tomei uma boa decisão por meu livre-arbítrio. Aqui o livre-arbítrio é uma mentira tremenda também. Isso é que tu vens preparado de antemão, desde o ventre, desde a matriz. Tu és conduzido, como diz lá em Isaías 46,4. Diz, aos que antes conheceu, Jesus Cristo, homem que está falando. Isso, nenhum ser humano vai poder te falar, porque as cabeças humanas não têm esse material aqui. Esse chip foi apagado. Isso só foi trazido por isso é que você entendeu e essas vidas estão felizes, porque é o próprio Jesus Cristo explicando os mistérios que estavam escondidos. Porque aos que antes conheceu, não os abandonou, também os predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem de seu Filho, quase nada, né? Qual é a tua imagem em espírito? Igualzinha a Jesus Cristo. Por isso é que tu és um tesouro num vaso de barro. Tu és um tremendo anjo que tu és. Se te olhas em carne, vai continuar sofrendo. E se te olhares em espírito? Rapaz, espera aí. Que água meteram nesse corpo. Muda isso logo, porque isso... Imagina, hein? A religião não sabe disso. Por isso diz, passe à frente, arrependa-se, batizem-se e molham a carne. Passe à frente, a carne. Se arrependam, a carne. E o de dentro que é a imagem chorando aí, dê-me vida, o Espírito. Nenhuma igreja deu vida aos Espíritos por 2000 anos. Isso se chama apostasia. Vamos seguir. Conforme, se eu continuar explicando isso, eu não termino. É que isso está tão cheio de sabedoria, é verdade? Para que ele seja o primeiro deles. Se o primeiro é assim, os demais também. Primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, não a todos, é aos. Nem todo mundo é predestinado. Por isso Jesus Cristo não derramou sangue por toda a humanidade. Diz que ele derramou sangue por muitos. Claro, tá louco? Como é que iria derramar sangue pelos filhos de perdição? Derramou sangue pelos filhos que já vêm predestinados e escolhidos, eleitos por ele. E aos que predestinou, a esses também o quê? Quem é que chama? Não és tu. E aos que chamou, a esses também o quê? Lhes disse, vocês não são pecadores. Eu apaguei seus pecados, joguei para trás de mim, para não me acomodar a eles. Eu, como ovelha, tiro os pecados do mundo. De que mundo? Das montanhas? Não, do mundo dos escolhidos. Também justificou, e aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Que, pois, diremos a quê? E o que é isto? O que acabamos de ler, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, mas peraí. Daniel e João dizem que a besta lutava contra o santo e os vencia. Quando diz que um verdadeiro crente diz, se Deus é por nós, quem contra nós? Mantenha isso em mente aí, porque aqui está a chave da besta que vence os santos. Veja o que diz, aí mesmo, capítulo 8, verso 35 ao 39. Adianta aí um pouquinho. E os demais versos estão tremendos também, porque perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? A besta? A besta? Não. Como vai te separar? Se ele vem te vencer como santo adormecido em apostasia, para que despertes quem tu és por dentro. Essa é a guerra. A guerra não é uma guerra de arma. É uma guerra contra a tua mente, para te conduzir ao pacto. Isso é assim. Verás agora mais claro. Diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Besta? Angústia? Perseguição? Fome? Desnudez? Perigo? Espada?
Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo o tempo, somos contados como ovelhas no matadouro. Antes, em quantas, somos mais o quê? Ah, mas a besta diz aí que vencia os santos. Não é esse tipo de santo, eram santos adormecidos que ela estava vencendo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pelo qual estou seguro que nem bestas, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nem nenhuma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, Senhor nosso. Olha... Olha, esses evangélicos por aí, uma cerveja os separa do amor de Cristo. Um cigarro os separa do amor de Cristo. Um adultério, já, te perdeste. Se separou da esposa, não pode se casar mais, porque comete adultério e te perde. Então o deles é perdição, 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 não. Por isso são uns chatos. Isso eu chamo os santos, cansados e chatos, que tem que fazer guerra contra eles para vencê-los e trazê-los para cá. Isso é que eu faço, vencendo. Eu sou a besta que venço aos santos chatos que não conhecem o evangelho da incircuncisão. Porque fedem, olha, as igrejas aí, eu te digo isso, sabe lá o que é meter uma missa a essa hora? Olha, tem que estar bem mal, muito mal para estar metido aí. Ou em outra igreja que é mais avivada, é o diabo, você vai ficar, o inferno está fervendo, logo, vem logo, arrependa-te. E as pessoas correndo aí. Isso é um abuso contra o ser humano. Isso é não respeitar o que Deus mais amou. Isso é não respeitar aos que antes conheceu e predestinou. E os chamou, justificou, maltratá-los com esse tipo de mensagem. Roma deve afundar com todos os evangélicos juntos e vamos afundá-los. E isso tem que acabar com tudo isso. Isso não serve. Veja como são os abusos. Estava vendo na televisão um abuso médico, abuso... 25 milhões por uma violação ali em Pinecrest. E continuará, porque aí não há poder, irmão. Aqui não há mandamento, aqui não há pecado, aqui não há diabo, mas há espírito de poder, de amor e domínio próprio. O que tu queres? Mandamentos e proibições ou espírito de poder e domínio próprio? Ah, papai. Veja o que diz Lucas, capítulo 18, verso 8, para que entendas como estariam esses santos quando Jesus Cristo homem aparecesse por segunda vez. Olha como estariam. Digo-vos que logo lhes fará justiça, mas quando o Filho do Homem vier, não é Jesus de Nazaré, não ressuscitado, senão o terceiro véu, o Filho do Homem. Um homem seria filho de pai e mãe. Jesus de Nazaré não poderia ser filho de José, porque então não poderia morrer pelos pecados do mundo. Ele era filho de Deus, ele não era filho do homem. Ele era filho do Espírito de Deus. Mas o filho do homem poderia ser de pai e mãe quando naquela manifestação viesse. Oh, os evangélicos têm um atraso que então os evangélicos estão esperando que é aquele louro da Galiléia, que não era nem louro. Eles estão esperando aquele véu que venha hoje. Não, o que viria hoje era o mesmo Jesus enviado, Deus conosco, se manifestaria em outro véu como filho de homem. Agora, quando vem o filho do homem, voltemos ao verso, vejamos o que diz. Mas, quando vier o filho do homem, achará fé na terra? Se não achará fé, o que ele acharia? O que é o contrário da fé? A apostasia. Então cheguei e olhei, escutei
todas as escolas de interpretação que podes imaginar. Não havia fé. O que havia? Obras. Missa, obras,